Hoje eu gostaria de falar com vocês sobre um tema que ao longo da semana foi se demonstrando para mim como algo que você precisava ouvir e que eu também. Hoje eu quero falar sobre paz. Diga paz. Diga paz. Eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia em Filipenses, no capítulo 4, no versículo 7. Filipenses capítulo 4, versículo 7, diz o seguinte: E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Preste atenção, a gente vai trabalhar como base essa passagem, mas eu quero que você entenda algumas coisas importantes aqui. A Bíblia diz que essa paz, que é a paz de Deus, ela excede todo entendimento. Então, essa paz, se ela excede o entendimento, ela não vai vir na sua vida quando você entender o que está acontecendo, ou quando você entender o que precisa ser feito ou não. Essa paz, ela vem pela fé e ela governa a sua mente. Ela excede o entendimento. Porque, meu irmão, deixa eu te dizer, só experimenta a paz que Deus dá quando a gente para de exigir que entendamos ou que tudo faça sentido. Sabe, tem tantas coisas que Deus já tem trabalhado na sua vida e na minha que não faz sentido. Tem muita coisa que você olha acontecendo e você faz, Deus, eu não estou entendendo. E deixa eu te dizer, tudo que Deus dá é bom. A Bíblia diz que toda boa dádiva, todo dom perfeito, vem descendo lá do alto do Pai das luzes, em quem não pode haver sombra de mudança ou variação. Então, se não tem mudança e variação, e toda boa dádiva vem dele, nada ruim pode vir dele. Você está entendendo? Tudo que Deus dá é bom. Diga, Deus é bom. Então, se eu entendo que tudo que Deus dá é bom, e se eu entendo, como Jeremias 29:11 vai dizer, que Ele tem planos de paz e não de mal para mim e para você, eu preciso me aquietar quando Ele está fazendo as coisas e deixar que Ele governe a minha vida. Você está comigo? Eu preciso dar a primazia ao meu Pai através do Espírito Santo. Ele é que sabe os pensamentos que tem a meu respeito. No entanto, a sua mente e a minha mente querem explicação. Eu quero entender. Eu exijo entender. Sabe por quê? Porque a mente, ela não só gosta da explicação. A sua mente e a minha mente, ela exige uma explicação, senão ela não se sente segura. A segurança da sua mente vem de poder entender as coisas. Porque a mente, ela funciona por controle, previsibilidade. Ah, eu já sei o que vai acontecer. Agora vai entrar por aquela porta uma pessoa e essa pessoa vai me chamar pelo meu nome de solteiro. E quando ela me chamar pelo meu nome de solteira, aí eu vou saber que foi Deus. A mente quer que seja assim. Deus não faz assim. Porque Deus, ele não tem compromisso com a sua mente. Ah, Deus tem compromisso com a palavra dele. Você está comigo? Então, muitas vezes, a mente, ela não vai buscar a verdade. A mente quer segurança. A mente quer saber o que está acontecendo e saber o que vai acontecer. Senão ela não cede. É por isso que Deus, ele vai trazer uma paz que excede o entendimento. Uma paz que vai além. Deus, ele vai oferecer a mim e a você uma paz que vem antes da explicação. Eu quero entender, me explica. Deus diz, não, primeiro eu tenho aqui paz. Você recebe a minha paz? Como Jesus disse, recebam da minha paz, a minha paz eu lhes dou. Não a paz que o mundo dá. Você está comigo? Então veja, quando Deus traz uma paz sem explicar nada para você, isso não faz nenhum sentido para a mente. E é por isso que tem poder. Por quê? Porque o poder de Deus, ele vai além da compreensão humana. Então perceba, Deus, ele está pedindo a você confiança. A sua mente está pedindo a você explicações. E quantas vezes você não já se encontrou nesse lugar de ficar dizendo, Deus, eu quero entender por que que isso está acontecendo, por que que aquilo que eu quero ainda não aconteceu e aquilo que eu não quero que aconteça está acontecendo agora. E de novo, Deus é bom e tudo que Ele dá é bom. Eu não estou falando de uma enfermidade.
Ah, por que que eu estou enfermo? Deus tem alguma coisa a ver com isso? Nada. Diga, Deus não tem nada a ver com enfermidade. Por quê? Porque a Bíblia diz que o ladrão vem para roubar, matar e destruir. E Jesus disse: eu vim para que vocês tenham vida e vida em abundância. Então Jesus está fazendo claramente uma distinção entre o que ele, no Pai, tem para você e o que o inimigo da sua alma tem para você. O inimigo da sua alma, Satanás, ele quer roubar, matar e destruir. Deus vem através de Cristo para te dar vida e vida em abundância. Então o que eu estou falando aqui não tem nada a ver com coisas ruins. Tem a ver com a paz diante das coisas ruins. Aleluia! Você entende isso? Então eu vou te mostrar uma coisa para que você entenda como a mente exige uma explicação e como Deus traz a paz antes da explicação. Gênesis capítulo 12, versículo 1. Gênesis, capítulo 12, versículo 1. Diz assim: o Senhor disse a Abrão: saia da sua terra, da sua parentela, da casa do seu pai, e vá para a terra que eu lhe mostrarei. Farei de você uma grande nação, e o abençoarei, engrandecerei o seu nome, seja uma bênção. Abençoarei aqueles que o abençoarem, e amaldiçoarei aqueles que o amaldiçoarem. Em você serão benditas todas as famílias da terra. Versículo 4. Partiu, pois, Abrão, como o Senhor lhe havia ordenado, e Ló foi com ele. Preste atenção, Abrão tinha quantos anos? Quantos anos? 75 anos quando saiu de Harã. Porque muitas vezes a gente lê as histórias, vê os personagens e a gente não se apercebe de como a coisa aconteceu. Porque a gente passa batido. Irmão, quando Abrão saiu da casa do pai dele, ele tinha 75 anos. Você conseguiu agora visualizar? Conseguiu? Então imagine um lugar deserto, imagine construções, famílias vivendo ali, e o patriarca, o pai de Abrão, lá vivo, e eu fiz o cálculo. Nessa época o pai de Abrão tinha mais ou menos 150 anos. O pai de Abrão, e Abrão com 75 dizendo: pai, vou nessa. Para onde você vai? Não sei. Você concorda comigo que uma pessoa de 75 anos já tem suas convicções formadas ou não? 75 anos, irmão. Ele já sabe no que ele acredita, no que ele pensa, no que ele age. Ele já está determinado nas coisas. Mas Abrão, a Bíblia diz que ele ouviu a voz do Senhor, e o versículo 4 começa dizendo: partiu, pois, Abrão. Você não vê Abraão conjecturando? Você não vê Abrão dizendo: mas Deus, eu quero entender. Eu vou para onde? Não, eu só vou se o Senhor me disser para onde vai. Não, irmão. Por quê? Porque quando Deus fala com Abrão, Deus promove, aleluia, toda vez que Deus fala alguma coisa, junto com a palavra, com a fala de Deus, já vem dentro daquela fala a paz que excede todo entendimento. Quando você ouve a voz de Deus, você tem duas opções. Ou você vai aceitar o que Deus está te dizendo e andar em paz, crendo que Ele é fiel para cumprir o que prometeu, ou você vai querer entender. Quem quer entender tudo, perde a paz. Quem confia, tem acesso a uma paz que não depende da lógica humana. É a paz que excede todo o entendimento. Você está comigo? Estamos chegando em algum lugar. Porque Deus, irmão, Ele não vai negociar com a necessidade da sua mente. Deus não depende de você entender ou não. Ele determinou o que Ele quer, Ele vai fazer como Ele quer, e se você quiser, porque você é livre para querer ou não, você vai se colocar no centro da vontade dEle, e a gente vem falando da vontade de Deus, mas se você decidir, Ele vai fazer com que você passe por isso em paz. Irmão, lá fora, o mundo jaz no maligno. Lá fora está uma bagunça.
Lá fora está um pandemônio. Mas, aqui dentro de você, aponte para você aqui, aponte. Bota sua mãozinha aqui e diga, aqui dentro, a paz que excede todo o entendimento. Aleluia! Você nem sabe o que você está dizendo ainda. Ei, deixa eu te falar. Tem horas que o sangue dá na canela. Tem horas que o mundo vai fazer careta para você. E você, em paz, vai dizer, sai do meu caminho. Todo aquele que disser a este monte, ergue-te. Põe lá, Fernando, por favor, Marcos 11, versículo 23. Em verdade lhes digo, que todo aquele que disser a este monte, ergue-te e lança-te no mar, olha aí, levante-se, jogue-se no mar, e não duvidar no seu coração, mas crê que se fará o que diz, assim será com ele. Deixa eu te dizer, pouco antes disso, Jesus falou com uma árvore, irmão. Valeu o capítulo 11 de Marcos. Jesus falou com uma árvore. Mas que coisa louca, pastor. Jesus falando com a árvore. Isso é só o começo. Jesus falou com água, Jesus falou com vento. Você não sabe? Você lê a Bíblia, você sabe. Vento, quietinho. Árvore, seque desde a raiz. E agora ele diz, diga ao monte, levante-se e jogue-se no mar. Sabe o que é que Jesus está te ensinando? Quando a paz te domina, você tem autoridade manifestada e diz, circunstância, acaba. Cão, cala a boca. Na minha terra, eu sou de Recife, a gente chama de cão. Você sabe do que eu estou falando. Você está comigo? Então veja bem, quem fica esperando explicação o tempo inteiro e só se move quando tem uma explicação, essa pessoa ela está escancarando a porta da vida dela para a ansiedade. Eu vou ler de novo Filipenses capítulo 4, versículo 6, mas agora na nova versão transformadora. Vamos ler Filipenses 4, 6, na nova versão transformadora. Diz o seguinte, não vivam preocupados, vamos lá, deixa ele projetar aqui. Filipenses 4, 6 na NVT. Isso aí, é isso? Não. Filipenses 4, 6. Isso. Não vivam preocupados com coisa alguma. Ei, não é sugestão, é comando. Não se preocupe. Isso é uma ordem. Você ou desobedece ou obedece. Ah, mas você não sabe o que eu estou passando. A Bíblia não está dizendo, dependendo do que você esteja passando. Não. O comando é, não viva preocupado com nada. Nada. Nada na Bíblia é nada. Não vivam preocupados com coisa alguma. Veja, a Bíblia não está falando de irresponsabilidade. A Bíblia não está dizendo, tô nem aí. Não. O que a Bíblia está dizendo é, eu estou vendo a situação, mas eu não me preocupo. Não vivam preocupados com coisa alguma em vez disso. Porque Deus sempre vai te dizer o que fazer. E depois que Ele diz o que fazer, Ele te diz como você pode fazer o que Ele te disse para fazer. Aleluia. Ele fala, em vez disso, olha o comando, olha a instrução, olha o passo a passo. Ele está dizendo, não fique preocupado. Tá, Deus, e eu faço o quê? Ele está dizendo, em vez disso, orem. Aleluia. Orem a Deus pedindo aquilo de que precisam. E agradecendo-lhe por tudo que Ele já fez. Uau. Veja. Versículo 7. Então vocês experimentarão a paz de Deus, que excede todo entendimento e que guardará seu coração e a sua mente em Cristo Jesus. Irmãos, a paz que excede todo entendimento, ela não é algo natural. Não é a paz que o mundo dá. Porque a paz que o mundo dá depende de coisas naturais. Quando você anda na paz do mundo, você depende do que acontece no mundo. E o mundo, ele é regido, ele é guiado pelos sentidos. Pelo que ele vê, pelo que ele ouve, pelo que ele sente. Está todo mundo agora antenado, de olho com o escândalo do caba que pode falar tudo que aconteceu com os outros cabas lá em Brasília. Deixa eu falar para vocês uma coisa. Essas coisas são naturais.
elas não podem atuar na sua paz. Não está certo que seja assim. Aquele cidadão, ele pode falar o que quiser, aquilo pode afetar o mundo como for, está tendo uma guerra lá no Oriente Médio. Nada disso tem a ver com a sua paz. A sua paz é uma paz sobrenatural. Porque paz, irmão, não é ausência de problema. Paz é ausência de guerra interna. Quando não há uma guerra dentro de você, isso é paz. Você está comigo? Só que a sua mente humana, ela não foi feita para sustentar paz. A sua mente humana, ela foi feita para processar informações. Por isso que ela quer entender. Então a Bíblia diz, paz seja convosco, não temas, eu sou contigo. E a sua mente faz, não dá, como assim? Ele é comigo, eu não estou vendo resultado nenhum, eu não estou vendo nada, eu não estou entendendo. Mas e quem falou sobre ver, entender? Isso é tudo sentido natural, irmão. Creia que Ele está com você. Vamos para Romanos, capítulo 10, versículo 10, na NAA, Nova Almeida Atualizada, Romanos 10, 10. Diga, não tenho pressa. Ô pastor, por que o senhor diz isso toda vez na ministração? Para que você vá tranquilo, seguindo o fluxo do que Deus está falando. Não fique preocupado ou apressado com hora, com nada disso. Você está comigo? É que aqui no Brasil nós temos esse hábito. No Brasil não, na igreja como um todo, né? As pessoas separam um tempo para a palavra. Eu penso que não deveria ser assim. Eu penso que a palavra deveria ser pregada até que Deus falasse tudo o que Ele precisava falar. Mas às vezes bate um relógio. Que coisa errada. Viu? Deixa eu falar uma coisa para vocês. Nessa igreja, a primazia é a palavra. Nós amamos o louvor, e glória a Deus pelo nosso grupo de louvor, que são pessoas ungidas. Nós amamos eventos e coisas assim, mas essa não é uma igreja para eventos nem para espetáculos, essa é uma igreja da palavra. Porque é a palavra que te liberta, viu? O louvor, ele mexe com as tuas emoções muitas vezes, mas quem te liberta é a palavra. Romanos capítulo 10, versículo 10. Ouça, porque com o coração se crê. Porque com o coração se crê. Diferente da mente, o seu espírito, ele não precisa entender para receber. Ele recebe e ele responde com confiança a Deus. Então essa paz que Deus dá, ela não tem nada a ver com as suas emoções. Ela tem a ver com uma convicção interna. Porque com o coração, e o coração aí é o seu espírito, com o coração se crê. Então no seu espírito, no seu homem interior, não é eu estou me sentindo com paz. Não, no seu coração, por dentro é eu sei em quem eu confio. Aleluia. E deixa eu te dizer, o Espírito ele tem a capacidade de sustentar e aquietar a tua mente. Basta você querer e deixar. Então existe, irmãos, de verdade, existe uma base interna dentro de você, que é você de verdade. Diga, eu sou um espírito, eu tenho uma alma e eu habito num corpo. Todo ser humano é um espírito que tem uma alma e que habita num corpo. Aquele que não nasceu de novo tem morte em seu espírito, é um espírito, mas um espírito morto. E não morto naturalmente, mas espiritualmente. Ele está distante de Deus, ele está separado de Deus. É por isso que Romanos capítulo 5, versículo 1, diz que justificados, pois, temos paz com Deus, mediante Cristo, pela fé. Ou seja, essa relação é a relação do novo nascimento. Então hoje que você nasceu de novo, você e Deus são um. Porque a Bíblia diz que todo aquele que se junta, que se une a Deus, é com ele um espírito. Certo? Então, o seu espírito ele tem essa capacidade de sustentar a sua mente. E onde é que ocorre a fé? Diga, no espírito. Porque com o coração se crê. Está escrito aqui, com o coração se crê. Irmãos, a fé, ela não é um sentimento. A fé, ela não é uma coisa que simplesmente vem automaticamente, você liga um botão da fé. Não. A Bíblia diz que a fé, ela vem por ouvir a palavra. A fé é uma resposta intencional e deliberada.
Então é algo que você desenvolve, que você procura, que você age e que você vê o resultado. Percebeu que nas 4 ações é você que faz? Não é Deus. A Bíblia vai dizer lá em Romanos, no capítulo 12, versículo 3, que Deus repartiu a cada um de vocês, a cada um de nós, a medida da fé. Então todos nós já recebemos de Deus a fé. Agora, é você que trabalha a sua fé, é você que desenvolve a fé para receber a paz. Alô? Vou repetir, é você que desenvolve a fé para receber a paz. Porque a ansiedade, meu irmão, ela é uma reação. A ansiedade, ela é uma reação. Acontece a circunstância, acontece o problema, e a sua reação é a ansiedade. A fé é uma decisão. Diante da situação, quando a ansiedade chega, você decide. Eu não vou andar ansioso com isso. Por quê? Porque a Bíblia diz para eu não andar ansioso por coisa alguma. Aleluia! Você percebe que é uma decisão. Ah, pastor, mas de novo, o senhor não conhece a minha história, o senhor não sabe pelo que eu estou passando. Não é condicional. A sua história não vai mudar a palavra de Deus. A palavra de Deus tem poder para mudar a sua história. Aleluia! Você entendeu isso? Então, não é você dizendo a sua história. É Deus atuando e você deixando. Uma vez, o homem no tanque de Betesda estava lá, quantos anos, pastor? 28, 18, 38? 18, eram 18, não é? 28, enfim. Quem dá mais? Eu não lembro. 38, obrigado. Ele deu mais, ele ganhou. 38 anos, o homem do tanque de Betesda, paralítico, sentado lá. Você conhece essa história? Então aquele homem paralítico, há 38 anos, no tanque de Betesda, ele estava lá. E Jesus chega. Diga, a palavra chegou. Porque João, capítulo 1, versículo 1, diz que no princípio era a palavra. E no versículo 14 diz que a palavra se fez carne e habitou entre nós. Jesus. Eu já disse aqui e vou repetir. Toda vez que eu falar Jesus, você tem que ligá-lo à palavra. Porque ele é a palavra. O paralítico está ali e a palavra chega ao paralítico. E a palavra chega assim e diz: ei, você quer ser curado? E o que é que o paralítico diz? É claro que eu quero, agora. É isso que ele fala? Não. O que é que ele faz? O que muitas vezes a gente faz. Ele começa a se explicar. Não, veja bem, palavra. É que toda vez, eu estou aqui há muito tempo, toda vez que o anjo vem e toca a água, eu não tenho ninguém para me levar para a água. Aí alguém dá um tibum na minha frente, alguém pula na água e é curado antes de mim. Eu imagino Jesus. Ainda bem que Jesus é Jesus e eu não sou Jesus. Porque Jesus, olha, eu imagino, se fosse eu ia olhar e dizer, mas não foi isso que eu perguntei, não. Eu perguntei se você quer ser curado. O seu problema é problema seu. Eu tenho a solução. E aí, você quer ser curado? Ei, a palavra está perguntando isso para você hoje. Você quer essa transformação na sua vida? Eu não quero desculpas. A palavra não vai aceitar suas desculpas. A palavra vai aceitar a sua fé agarrando e dizendo, eu quero. Aleluia! Você entende? Então, o problema, irmão, é que o pensamento chega. Isso não é o problema, ele chegar. O problema é você acolher o pensamento. O irmão Reagan, fundador do Rema, da escola que nosso ministério tem, ele dizia o tempo inteiro, você não pode impedir de um passarinho voar na sua cabeça, sobre a sua cabeça, mas você pode impedir que ele faça ninho. O pensamento vai chegar. Só que a fé é o momento em que você interrompe o ciclo mental. Você interrompe aquilo que você toda vez fala. Ah, nossa, aconteceu de novo um problema. Nunca dá certo para mim. Irmão, tire isso da sua boca. Como assim nunca dá certo para você? Se todas as coisas cooperam para o bem daquele que ama a Deus, como é possível que nunca dá certo para você? Se você tudo pode em Cristo que te fortalece, como pode? Eu não consigo. Não, irmão, você precisa mudar e alinhar o que você fala com o que Deus fala. Quando você alinha o que você fala e o que Deus fala, a paz que excede todo entendimento está sendo acolhida. Aleluia! Vamos ver Jesus falando sobre isso. Mateus capítulo 6, versículo 24.
Diga, eu sou abençoado. Você não está procurando a bênção, você é abençoado. Você entende como isso muda? Chama perspectiva. Quando você muda a sua perspectiva, seus resultados são outros. A Bíblia diz que bondade e misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida. Mateus 6, 24. Presta atenção. Ninguém pode servir a dois senhores. Porque ou irá odiar um e amar o outro, ou irá se dedicar a um e desprezar o outro. Vocês não podem servir a Deus e às riquezas. Veja, isso aqui é um longo contexto, é um sermão longo, vários assuntos. E Jesus aqui ele está trazendo esse princípio em relação a riquezas. O que ele está dizendo é não se pode servir a Deus, e uma versão dizia a mamon, e as riquezas. Está tudo certo. Só que se eu te disser uma outra perspectiva, não se pode servir a dois senhores. Você não pode servir a paz e a ansiedade. Ou você serve a paz, ou você serve a ansiedade. Por quê? Porque senão você vai se dedicar à paz e desprezar a ansiedade. Ou você vai se dedicar à ansiedade e desprezar a paz. Versículo 25. Por isso eu digo a vocês. Diga, quem está falando? Quem está falando? Jesus. Não é o pastor da igreja. Quem está falando é Jesus. Por isso digo a vocês, não se preocupem. Ei, Filipenses 4, 6, Paulo disse, não se preocupe. Aqui Mateus está dizendo, Jesus está dizendo, não se preocupe. A versão, eu gosto mais da versão em inglês, a King James diz assim, não pegue nenhum pensamento. Eu gosto disso. Não pegue nenhum pensamento a respeito da sua vida. Por quê? Porque o pensamento passa, a gente é que pega. Alô? Os pensamentos estão aqui, ó, vum, 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 vum. Você faz, isso aqui eu quero para mim. É que nem gripe. Tá tendo um surto de gripe, acho que eu vou pegar. Pega não, irmão. Para que você vai pegar? Deixa passar. Você entendeu? Você entendeu que você tem o que você fala? A Bíblia diz que o homem come do fruto da sua boca. Jesus disse que a boca fala do que o coração está cheio. Alô? Vamos. Por isso eu digo a vocês, não se preocupem com a sua vida. Quanto ao que irão comer ou beber, diga, essencial. Porque comer e beber é essencial para você, certo? Ele está dizendo, nem com o essencial você se preocupa. Fica tranquilo. Ele diz, nem com o corpo, quanto ao que irão vestir. Não é a vida mais do que alimento. Diga, nem só de pão viverá o homem. Não é a vida mais do que o alimento. E não é o corpo mais do que as roupas. Observem as aves do céu. Não semeiam, não colhem, não ajuntam em celeiros. No entanto, o Pai de vocês, diga, está falando de mim e do meu Pai. O Pai de vocês que está nos céus as sustenta. E aí Jesus pergunta, será que vocês não valem muito mais do que as aves? Você acha que vale mais do que as aves, irmão? Essa é uma pergunta sincera. Preciso de uma resposta. Você vale mais do que um passarinho? Tem certeza disso? Então vamos continuar lendo. Será que vocês não valem mais do que as aves? Porque a fé, presta atenção, a fé, ela sempre te convida a pensar, considerando quem você é. É por isso que Jesus está dizendo, ei, você é mais do que as aves. Então, peraí, se você é mais do que as aves, próximo versículo, versículo 27. Quem de vocês, diga, está falando comigo, por mais que se preocupe, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? A pergunta-chave é, você está com um problema. Chorar vai resolver o problema? Se preocupar vai resolver o problema? Ficar acordado de noite resolve o problema? Não. Vamos supor que você tem uma conta para pagar e você chega para o seu credor e faz assim, eu sei que eu estou devendo a você, peraí. Resolveu? Não. Eu estou devendo a você 50 mil reais, mas eu estou muito preocupado com isso. Resolveu? Não. Então está na hora da gente começar a focar em alguma coisa que resolva. Preste atenção.
Quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar um côvado ao curso da vida? E por que se preocupam com o que vão vestir? Observem como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham nem fiam. Eu, porém, afirmo a vocês que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer um deles. Ora, se Deus veste a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, diga, temporal. Ou seja, é uma coisa que é agora e amanhã não é mais. Se Deus se importa com o que é temporário, quanto mais com você, filho de Deus, que é eterno. Não fará muito mais por vocês, homens de pequena fé? Diga, não está falando comigo. Alô, diga, não está falando comigo. Porque você não vai dizer que você é um homem de pequena fé, meu irmão. Alô, você está entendendo isso? Veja, versículo 31. Versículo 31. Não, portanto, não se preocupem dizendo que comeremos, que beberemos ou com que nos vestiremos. Presta atenção. Não se preocupem como? Pode falar, não se preocupem. Quer dizer que a expressão da minha preocupação é o que eu digo. Jesus, irmão, não é o pastor Tiago. Portanto, não se preocupem dizendo. Porque pela sua boca você vai expressar o que o seu coração está cheio. Quando o seu coração está cheio da paz, que excede todo o entendimento, você não diz, não fala a preocupação, você fala a paz. A situação está feia, está começando a ficar mais feia. Na sua boca, tudo vai bem. Mas isso é negar os fatos, isso é mentira. Não. Isso é concordar com o que Deus está dizendo. Tudo vai bem. Jesus está falando, irmão, diante dos seus olhos, não se preocupem dizendo. Versículo 32. Porque os gentios, não os filhos, não os espirituais, diga, não sou eu. Os gentios é que procuram essas coisas. O Pai de vocês que está no céu sabe o que você precisa. Sabe que você precisa de tudo. Aí ele diz, ao invés disso, versículo 33, ao invés disso, mas busquem em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, que é eterno, não o que é temporário, e todas estas coisas lhes serão acrescentadas. Então, meu irmão, para começar a encerrar, a fé é essa decisão de não projetar o pior cenário. Você está em casa, seu filho começa a demorar para chegar, e você pensa, meu Deus, aconteceu alguma coisa. Não, irmão. Me ajuda aí também. Mas não é verdade que isso acontece? É, mas não deveria acontecer. Com os dessa igreja, nós já estamos nos treinando para que isso pare de acontecer. O filho demorou para chegar? Obrigado, Pai, porque os teus anjos estão lá, segundo a tua palavra, que diz no Salmo capítulo 91, que o Senhor acampa seu anjo ao nosso redor e nos livra do mal. Obrigado, Pai, porque nada de errado aconteceu ao meu filho. Deve ter sido algum imprevisto de fácil resolução. Não vai demorar. Mãe, eu cheguei. Aí, que demora foi essa? Aí tudo bem. Aí com o menino tu fala. Com a menina tu fala. Mas com a tua alma, não. Está demorando? Está tudo bem. Os anjos estão guardando meu filho. É fácil? Diga, não. É possível? Totalmente. Por quê? Porque você tem graça para isso. Então, a fé, irmão, ela é uma intervenção. Porque a paz excede o entendimento. Vamos voltar para o nosso versículo base para a gente começar a encerrar. Filipenses capítulo 4, versículo 7. E a paz de Deus, que excede o entendimento. Então, ela está acima do limite humano. Ela está acima do que é intelectual, do que é humano. Agora, veja bem, essa paz não significa que ela é irracional. A paz não é irracional. A paz, ela só não consegue ser abrangida, não consegue ser captada pela sua razão.
Mas não é uma paz irracional. Ela está fundamentada em quê? Ela está fundamentada naquele que falou. Você entendeu isso? Porque, irmão, deixa eu te dizer, você não crê na promessa. Já ouviu essa frase? Creia na promessa. Creia na promessa. Deixa eu te dizer, irmão, não, bem, está errado. Você não crê na promessa. Você crê naquele que fez a promessa, irmão. Se eu digo uma coisa para você, eu digo a você, irmão, eu vou fazer isso aqui. Irmão, eu vou estar em tal lugar, tal hora com você. Se você confia em mim, você descansa. Ou não é assim? Está comigo? Se você não confia em mim, eu posso falar 50 vezes a mesma coisa, irmão. Você vai, será que ele vai fazer? Será que ele vem mesmo? Será que... Não. Será que... Será? Ei! Aquele que fez a promessa é que importa. A promessa pode ser só palavra. Só que quem fez a promessa na sua vida foi Deus. E aí você tem que mostrar se você crê ou não em Deus. E aí você crê em Deus, então descansa. Porque quem crê em Deus, descansa. Porque a mesma paz que excede o entendimento, ela também protege. Está ali, ó. E a paz que excede todo o entendimento, guardará o seu coração e a sua mente. Essa palavra guardar é uma palavra militar. Vai montar guarda. Porque a mente é o campo de batalha. Tudo acontece aqui. Você entendeu? E aí o que a paz de Deus ela faz? Ela evita que ocorra uma invasão do que está fora. E ela evita que o que está dentro de errado saia. Ao mesmo tempo, ela evita que a preocupação chegue e ela evita que você fale coisas erradas. A paz, ela está aqui, guardada. Quando o anjo apareceu para Zacarias e disse, Zacarias, tu vai ter um filho. Zacarias começou a espirrar para todo lado. Hã? Mas eu sou velho, eu não posso ter filho. Aí o anjo fez o que tinha que fazer. O que é que o anjo fez? A partir de hoje, bonitão, você vai ficar mudo. Não vai falar nada. Até o menino nascer. Porque senão você vai atrapalhar todo o plano e eu não quero atrapalho. Às vezes, e sabe, Deus não vai te deixar mudo. Mas às vezes é melhor você ficar mudo para certas coisas. Você está vendo a coisa acontecer? Ou você fala o que é bom, ou você cala a boca. Vou repetir. Ou você fala o que é bom, ou você cala a boca. Olha o que a Bíblia diz em Provérbios 12, 25. Provérbios capítulo 12, versículo 25. A preocupação, eu estou lendo na NVT, mas pode ser em qualquer versão. A ansiedade no coração pode abater alguém, mas uma boa palavra traz alegria. O que você quer? Abatimento ou alegria? Não, é uma pergunta sincera, eu preciso da sua resposta. Você quer abatimento ou alegria? Então o cardápio está aqui. A preocupação deprime. A palavra de incentivo anima. Quer alegria? Tudo posso em Cristo que me fortalece. A circunstância está diante dos seus olhos. Aí você vai fazer o quê? Ai, será que vai dar ruim? Será que vai dar ruim? Vai trazer o quê? Ansiedade e depressão. A ansiedade deprime. Agora, a coisa acontece, a situação se demonstra na sua frente. E você diz, maior é o que está em mim do que o que está no mundo. Tudo eu posso naquele que me fortalece. O meu Deus há de suprir cada uma das minhas necessidades. O Senhor é o meu pastor e nada me falta. E aí? Sabe o que é que vem? Alegria, irmão. É a paz que excede todo o entendimento. Vamos concluir. Eu quero que você entenda com isso que eu não estou dizendo para você que é simplesmente ouvir o pastor no domingo e tudo vai dar certo. Porque se fosse assim, eu ia fazer culto todo dia. Você entendeu? Se fosse o suficiente você vir para a igreja, eu ia fazer culto todo dia. Se eu tivesse certeza de que se você ouvir vai dar certo, mas a Bíblia diz que aquele que ouve a palavra e não pratica é semelhante ao homem que constrói a sua casa sobre a... Então de que adianta você ouvir e não praticar? Nada.
Sabe? Hoje a gente vai terminar aqui o culto, todo mundo vai se abraçar, vai tomar um café lá fora, vai ser muito gostoso. A gente vai passar, cada um vai passar uma tarde maravilhosa, vai dormir e amanhã, ao acordar, deixa eu te contar um segredo. Eu não vou na tua casa amanhã de manhã, não. Tem outro segredo. A igreja de segunda-feira só abre para eu e o pastor Lucas vir orar. Não abre para o público. Você está comigo? Amanhã é você e o mundo. Mas maior é o que está em você do que o que está no mundo. Tenha bom ânimo, eu venci o mundo, disse Jesus. Ah, pastor, mas sabe o que é? É porque o senhor sempre tem um versículo na boca. É lógico, eu leio a Bíblia. E você não? Crente. Ou, se você não está lendo a palavra, não tem como você responder ao problema. Ah, eu gostei disso, eu vou responder, vou repetir. Se você não está lendo a palavra, não tem como responder ao problema. Um dia eu pedi a Deus, mas eu nem era pastor na época. Eu pedi a Deus, Pai, eu quero ter uma resposta da Bíblia pronta para cada coisa, qualquer coisa que aparecer. Estou chegando lá. Estou chegando lá. Você deve desejar a mesma coisa, irmão. Então, você precisa entender, para a gente concluir, que você não perde a paz por causa do problema. Você perde a paz quando a sua mente vê o problema e ela quer ser o senhor da sua vida. Ei, a sua mente não é o senhor da sua vida. O senhor da sua vida é Cristo Jesus. Ele é o senhor da sua vida. O que a sua mente pensa pouco importa. Importa o que a palavra diz. É você que chega e, como a Bíblia diz, leva cativo todo pensamento à obediência de Cristo. A Bíblia diz isso, que as armas da nossa milícia não são carnais, mas poderosas em Deus para derrubar sofismas e fortalezas, levando cativo todo pensamento à obediência de Cristo. Sabe o que é levar cativo o pensamento? É chegar, ler a palavra, ver o problema e a mente dizer, ai meu Deus, e agora o que vai acontecer? E você diz, cala a boca e lê a palavra, a palavra, a palavra. Cativo, preso, prisioneiro. A minha mente é prisioneira de Cristo. Eu só penso o que a palavra diz. Eu só falo o que a palavra diz. Eu só ajo no que a palavra diz. Fora disso é morte. Enquanto eu tiver vítima, enquanto eu tiver refém do que o mundo lá fora está dizendo, eu não estou alinhado com a Bíblia e a paz não tem poder sobre mim. Mas quando eu me rendo, aleluia, quando eu me rendo à palavra, aí funciona. Irmãos, a ansiedade é quando a mente fica tentando controlar o que Deus devia estar governando. Entrega o teu cuidado ao Senhor, confia nele, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele vai fazer. Aleluia! Sabe, eu vim mesmo hoje para te dizer isso. Eu vim mesmo hoje para te exortar, para te amar como pastor e dizer, viu? Não se desgasta com o problema. Entregue seu caminho ao Senhor. Entregue seus cuidados a Ele. O fardo dele é suave e leve. Jesus não disse que Ele veio para você ficar sem fardo. Não. Ele disse para você trocar de fardo com Ele. Ele toma o teu fardo que você não pode carregar e Ele dá a você o fardo dele que é suave e leve. Já pensou se você vivesse a sua vida, vamos supor que você vivesse a sua vida hoje sem estresse, sem preocupação? Como seria? Quando você sai de férias, você consegue desligar e viver sem estresse e preocupação? Se você consegue curtir as férias durante uma semana, 2 semanas, sem estresse, já pensou viver fora das férias assim? Deixa eu te dizer, é possível. A Bíblia garante que é possível. Ah, pastor, o senhor vive isso? Irmão, eu não consigo viver tudo isso ainda não. Mas eu já me esforço bastante para fazer isso. Intencionalmente. Porque nós não somos perfeitos. Mas a perfeição está proposta para nós. A questão é, nós vamos crer?